Então, vamos lá, pessoal. Peguem aí, por favor, o exercício para a gente já começar esse sistema de sala invertida. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Isso. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu trouxe algumas questões que nós já trabalhamos e algumas outras questões que nós ainda não trabalhamos, mas para que vocês comecem a desenvolver exatamente esse tirocínio jurídico, tá? Para que vocês comecem a aprender a pesquisar. Pergunto a vocês, todos já compraram o Vadmecum ou ainda não tem o Vadmecum? Eu tenho o Vadmecum. Ok, quem mais? Não comprei não, professor. Olha só, como nós estamos estudando direito penal e direito constitucional, eu não sei se o Senado ainda está trabalhando com essa forma, mas antes você mandava pedidos para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, e eles enviavam de graça para vocês, para a gente, a Constituição Federal Compacta. Tá? Então, assim, quem quiser, não sei se ainda está funcionando isso, mas vocês podem até tentar. De qualquer forma, igual eu falei a vocês, é muito importante que vocês tenham um Vadmecum em casa. Se vocês não tiverem, tem um mini Vadmecum também, que tem uma quantidade menor de leis, mas pelo menos essas leis principais têm. Então é importante que vocês tenham. Segundo, até vocês conseguirem, até vocês adquirirem, até chegar a qualquer coisa que vocês comprarem, sempre entre no site do Planalto, tá? Da Presidência da República, que lá você vai ter a Constituição Federal, você vai ter Código Penal, Código de Processo Penal, todos. Tá? É só você digitar o código ou digitar a lei que vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Então, feito isso, vamos à nossa primeira questão. A Constituição Federal atua como fundamento de validade das ordens jurídicas parciais e central. Ela confere unidade à ordem jurídica do Estado Federal com o propósito de traçar um compromisso entre as aspirações de cada região e os interesses comuns a esferas locais em conjunto. A federação gira em torno da Constituição Federal, que é o seu fundamento jurídico e instrumento regulador. Então veja que esse é um trecho tirado da obra maravilhosa do professor Gilmar Ferreira Mendes, né, do Paulo Gustavo Gonet Branco, tá? É um livro de direito constitucional, é o curso de direito constitucional e é uma excelente obra, tá? Então, se vocês quiserem, não sei se vocês já compraram a doutrina. Na primeira aula eu falei para vocês vários doutrinadores, mas tem aí essa obra também excelente do professor Gilmar Mendes, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, veja, com base nisso, agora nós vamos responder a questão. Considerando o conceito de federação e as disposições referentes ao tema na Constituição de 1988, analise os seguintes enunciados. 1. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos entes federativos soberanos? É uma primeira pergunta. 2. O poder constituinte decorrente designa a competência que possuem os Estados-membros da Federação para a elaboração das respectivas constituições estaduais? 3. A competência dos Estados é competência dos Estados a instituição de regiões metropolitanas e é competência dos municípios a instituição de micro-regiões? 4. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, econômico, agrário é competência privativa da União? E o último, ilhas fluviais e lacustres podem ser bens dos Estados-membros da Federação? Tá? E aí, pessoal? O que dessas proposições, quais estão corretas? Vou marcar a letra A, B, C, D ou letra E? Um minuto para vocês pensarem.
E aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E? Acho que a letra C. Letra C, uma possibilidade. O que mais? Vamos, Gessiclênia, Helder, o que vocês marcam? Rapaz, só pode marcar uma? Eu creio que é a C mesmo. Letra C, ok. Gessiclênia. Gessiclênia, o seu microfone está desativado. Você está me ouvindo? Tô sim. E aí, quem você marca? Letra E. Eu não estou muito por dentro do assunto, que eu perdi as aulas anterior. Tá. Olha só, seja bem-vinda. As aulas que nós já tivemos, eu tô gravando essas aulas e estou jogando no meu YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem, não só as aulas de direito constitucional, todas as aulas que eu estou ministrando agora, eu estou enviando direto para o YouTube, tá? De forma que vocês podem não só assistir as aulas de direito constitucional, de direito penal, de direito processual penal, tá tudo lá no meu YouTube. No meu YouTube, para vocês seguirem lá, fazerem inscrição, é professor Kênio Rezende, tá? Então, professor Kênio Rezende, vocês vão ter acessos a essas aulas gravadas, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Vamos lá. Primeiro, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de entes federativos soberanos. Pessoal, eu aconselho a vocês a nós irmos para a Constituição Federal, tá? Só deixa eu colocar aqui. Só um momento. Agora sim. Olha só. Constituição Federal na tela para vocês. Então, veja, eu entrei no site do Planalto, coloquei no Google, só coloquei lá, Constituição Federal. E aí vem aquela lista. E você clica exatamente onde estiver escrito lá Planalto, tá? Que você vai entrar exatamente na Constituição. Nesse caso, quando você assim procede, você consegue entrar na Constituição ou em qualquer código ou leis extremamente atualizadas, tá? Por quê? Se a gente for analisar, só no ano de 2020, nós já tivemos várias modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei Maria da Penha, tá? Inclusive, na Lei Maria da Penha, teve uma modificação que aconteceu sexta-feira passada, tá? Então, assim, toda vez que você entrar no site do Planalto, aí sim vai estar extremamente atualizado. Olha o que diz, vamos pular aqui o preâmbulo, que nós vamos trabalhar com o preâmbulo depois da Constituição, mas olha o que diz o artigo 1º da Constituição. Sobre o título dos princípios fundamentais, o artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, veja, pessoal, olha que coisa interessante. Então, qual o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome. Lembrando a vocês que em 1891, o Brasil, quando passou de monarquia para república, o nosso nome era Estados Unidos do Brasil, tá? E Brasil com Z, era Estados Unidos do Brasil. Então, o primeiro nome de nosso país, na época de república, foi Estados Unidos do Brasil, tá? E hoje não. Então, o nosso nome, República Federativa do Brasil. Ela é formada pelo quê? União indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Aqui, vocês precisam, é um pega que tem, que vocês precisam já diferenciar que, quando nós falamos em soberania e autonomia, tem diferença, tá? Então, soberania é a República Federativa do Brasil. Essa tem soberania, tá? Agora, quando nós falamos nos três entes, que é a União,
os estados, os municípios e mais o Distrito Federal, todos esses detêm o quê? Eles detêm, principalmente os estados, municípios e Distrito Federal, eles detêm autonomia, mas não detêm soberania. Soberania é só o país, é só o Estado brasileiro. Então, é muito importante que vocês façam essa distinção, tá? Então, soberania quem tem é só o Estado brasileiro, que é formado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, tá? Lembrando a vocês que no Brasil nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, compondo aí 27, tá bom? Certinho? Então, voltando para a nossa questão. Então, quando a gente volta aqui nessa questão, nesse inciso 1, a gente vê que a questão está errada. Por quê? Ele coloca que é união indissolúvel dos entes federativos soberanos. Os entes não são soberanos. Existe autonomia desses entes, mas soberania não. Soberania é só do Estado, tá? Então, questão alternativa 1 está errada. 2. O poder constituinte decorre, ou melhor, o poder constituinte decorrente designa a competência que possuem os Estados-membros da Federação para a elaboração das respectivas constituições estaduais. Pessoal, nós temos, quando a gente fala em poder constituinte, nós temos poder constituinte originário, derivado e difuso, tá? E, isso é matéria da nossa próxima aula. Então, veja, eu vou fazer essa divisão com vocês, vou fazer a divisão dessa tríade, mas o importante é que você já lembre o seguinte, quando eu falo em poder constituinte originário, é aquele que cria a Constituição, tá? É um poder soberano, é um poder ilimitado, etc. Quando nós falamos em poder constituinte decorrente, a Constituição, ela designa como vai ser feito a elaboração de leis internas, tá? Então, a partir do momento que ele faz isso, ele coloca um processo legislativo para a criação de leis internas, ele dá autonomia, que é a repartição de competências horizontais para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal, exatamente para que todos possam ter legislações próprias, tá? Mas sempre respeitando o ente federal. Então, quando a gente fala em poder constituinte decorrente, é exatamente essa designação de competência, tá? Então, esse inciso 2, ele está correto, tá? 3. A competência dos estados a instituição de regiões metropolitanas e dos municípios de micro-regiões. Vamos voltar novamente para a Constituição para eu mostrar para vocês. Só um momento. Vamos ao artigo 25, tá? Da Constituição Federal. Então, veja, dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Pessoal, de antemão já aviso a vocês, nós temos uma Constituição Federal, que é a nossa carta maior, nossa carta política, a Constituição Cidadã, é a lei máxima de nosso país, é a nossa Constituição. Os estados podem ter constituições? Sim, sempre respeitando a Constituição Federal. Eles não podem contrariá-la, tá? E os municípios possuem constituições? Não. Os municípios possuem leis orgânicas, tá? Então, veja, no caso do município, nós não, tecnicamente falando, nós não podemos falar que ele tem uma Constituição, tá? Então, é errado, ok? Pois bem, falando do artigo 25, olha o parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações, e olha que interessante, aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, isso não é papel dos municípios, isso é papel dos estados, tá? Então, voltando para a nossa questão, nós sabemos agora, com base no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, que essa alternativa 3, ela está errada, tá? Porque é competência dos estados. 4. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, econômico e agrário é competência privativa da União? Pessoal, olha só, nessa aqui nós temos um problema aqui, ó.
no econômico, tá? Vamos lá para a Constituição Federal, no seu artigo 22. Opa, só um momento. Olha só o artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, essa competência privativa da União, do inciso 1, ela não tem exatamente o direito econômico, tá? Interessante. Se nós formos analisar as questões de concurso, ainda mais agora que vocês estão entrando no curso de Direito, vocês têm que pensar comigo o seguinte: professor, como eu vou fazer para decorar todas essas situações? Porque a competência privativa da União, os bens da União, a competência tributária da União, tudo isso cai muito em prova de concurso, tá? Então, nós trabalhamos muito com o quê? Com palavrinhas mnemônicas, tá? Tem uma palavrinha mnemônica sobre essa competência privativa da União, em que os alunos criaram o seguinte: capacete PM, exatamente para lembrar dessa competência da União. Vocês estão vendo aí o quadro mnemônico ou não? Tô vendo sim. Oi? Dá pra ver. Ah, tá. Então vocês estão conseguindo ver, né? Então veja. Compete privativamente à União. Eles colocaram capacete de PM. Eles trocaram a ordem, mas assim, o conteúdo é o mesmo. Então, veja: comercial, agrário, penal, aeronáutico, civil, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Então, veja, é uma palavra mnemônica que ajuda muito para você, quando colocar, por exemplo, aí esse econômico, aí você já sabe que não tem. Porque quando você vê aqui, a letra E, eu só tenho o eleitoral e tenho o espacial, não tenho o econômico. Então, eu indico para vocês que vocês comecem a fazer isso, pegar essas palavrinhas mnemônicas para vocês não esquecerem. É incrível como isso ajuda na hora da prova. Porque quando você vai aqui para a nossa questão, voltando aqui, quando você está numa prova e você vê uma questão igual a essa, se vocês não lembrar exatamente da palavra, do que está ali na Constituição Federal, lembrando a palavrinha mnemônica, você vai conseguir resolver a questão, tá bom? Certinho? Pessoal, vocês estão vendo aqui a questão ou estão ainda vendo a palavrinha mnemônica? A palavra mnemônica. Tá. Então, deixa eu fazer aqui a inversão. Ok. Então, veja, o inciso 4º também está errado. Agora, o último inciso. Ilhas fluviais e lacustres podem ser bens dos Estados membros da Federação? Pessoal, olha só. Essas ilhas, aí nós temos que fazer uma diferenciação de bens da União e bens dos Estados, tá? Vamos novamente à Constituição. Agora no artigo 26. Olha só. Incluem-se entre os bens dos estados. Olha só, o inciso 3, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Então, veja, as ilhas fluviais e lacustres, regra geral, elas pertencem à União. Agora, aquelas que não pertencem à União podem pertencer aos estados? Podem. E lá na questão, ela deixa bem claro, podem pertencer. Então, quando ela coloca que são bens exclusivos dos estados, aí a questão ficaria errada, ficaria equivocada. Como eles colocaram como podem pertencer, aí a questão está correta. Tá bom? Então, voltando, respondendo agora a essa questão de número 1, resposta correta é a letra E. Tá bom?
Eu acho que a Gessiclêmia acertou. Então, parabéns a ela. Pessoal, essa próxima questão, questão de número 2. Prestem atenção, leiam comigo. Acerca da organização do Estado brasileiro, assinar a opção correta. Essa é uma questão que nós ainda não trabalhamos, mas eu só trouxe ela para vocês verem como funciona, como a gente pesquisa dentro da Constituição. Mas vamos lá. Letra A. Compete ao Estado legislar sobre trânsito e transporte, sem prejuízo da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, para estabelecer e implementar política de educação para a segurança de trânsito. Então, veja, essa é uma primeira alternativa. Segundo, os municípios não dispõem de autonomia política, uma vez que não são dotados de capacidade de auto-organização e de auto-administração. C. O município reger-se-á por lei complementar, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. D. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. E a última alternativa: é competência da União a concessão de anistia, ressalvados os crimes hediondos e assim os equiparados, a saber, o terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, que não admitirão. E agora? Pelo pouquinho que nós já conversamos, vocês conseguem identificar qual a questão correta? Letra A, B, C, D ou E? Um minuto. Pessoal, aceita um cafezinho? E aí? Letra A, B, C, D ou E? Vamos, gente. Essa daí pegou um pouquinho. Isso é o ruim, né? Quando a gente não viu a matéria ainda, fica difícil a gente acertar. Ou até mesmo indicar um. Uma coisa, pessoal, uma coisa que a gente precisa desenvolver é lógica, tá? Então, assim, vocês estão começando agora, tá? Mas do jeito que nós vamos conversando, nós vamos falando, nós vamos aprofundando, vocês podem utilizar a lógica depois para marcar, para excluir, ou para você, quando você tem muita dúvida, para você optar por uma das alternativas, tá? Letra A, B, C, D ou E?
Vão arriscar ou não, pessoal? Vamos? Eu vou arriscar. Vai lá. Letra D. Letra D. Essa tá um pouco difícil. Simone, Helder, e aí? Meu Deus, não deixa eu passar. Acho que eu vou na letra D também. E Helder? Letra D? Então, vamos lá. Primeiro, compete ao Estado legislar sobre trânsito e transporte, sem prejuízo à competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito? Pessoal, sobre essa questão, eu aconselho vocês a olhar o seguinte. Artigo 22 da Constituição Federal. Vamos lá. Deixa eu fazer a inversão aqui. Olha só. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, olha o inciso 11, trânsito e transporte, tá? Então, esse artigo 22, pessoal, ele é muito, mas é muito importante, porque cai muito em prova de concurso, tá? Então, esse é um artigo que eu aconselho vocês o seguinte, além do capacete lá de PM, para vocês decorarem, o ideal é que vocês leiam esse artigo todos os dias, durante 2 semanas. Porque se você fizer assim, o seu cérebro vai gravar. A maioria dos cérebros são sinestésicos. Eles gravam com a repetição, tá? Então, essa é uma dica a vocês. Então, veja. É competência privativa da União legislar sobre transporte e trânsito. Sobre trânsito e transporte. Olha o artigo 23 agora. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha o inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, veja, é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Agora, é comum a todos os entes para eles legislarem sobre o quê? Estabelecer e implantar política de educação, tá? Então, voltando aqui à nossa questão. Voltando à nossa questão, quando ele coloca aqui a alternativa A, compete ao Estado legislar sobre trânsito e transporte, está errado. Compete à União. Então, veja que essa alternativa está errada. Letra B. Só um momento. Vamos lá. Opa. Letra B. Os municípios não dispõem de autonomia política, uma vez que não são dotados de capacidade de auto-organização ou auto-administração. Pessoal, o artigo 30 da Constituição Federal vai falar exatamente o contrário, mas nós já falamos que esses entes são o quê? Eles têm autonomia, tá? Nós já falamos na aula passada e reforçamos hoje. Então, só de vocês lembrarem que município, estados, Distrito Federal, eles não têm soberania, mas autonomia eles têm. Tá? Então, veja. Então, essa linha B, ela está equivocada. É exatamente a dicção do artigo 30, inciso 3 da Constituição Federal. Na linha C, o município reger-se-á por lei complementar. Veja, eu já falei para vocês no início que há uma diferença entre estados, tá? Entre a União, entre os estados da federação e entre os municípios. A União, nós temos a Constituição Máxima, nós temos a Constituição Federal, nossa Carta Magna. Os estados podem ter as suas constituições também, respeitando sempre a Constituição Federal. Agora, o município, ele tem lei complementar? Não, é lei orgânica. Ele tem Constituição? Não, é lei orgânica. Então, veja que a linha C também está errada. Letra D. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Pessoal, nós lemos no início o artigo 1º da Constituição Federal, e lá não existe a figura do território, tá? Então, são entes da União, são entes do Estado Federal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Territórios, não. Pode haver territórios? Pode. Isso pode ser feito mediante lei complementar, tem toda uma série de requisitos a serem obedecidos, mas veja que o território não faz parte dessa divisão, tá? Então, veja, a questão também está errada, e nós já lemos o artigo 1º, é que vocês não lembraram. Letra E. É competência da União a concessão de anistia ressalvados os crimes hediondos, tal. Pessoal, olha só, aí vem a questão da lógica. Quando nós lemos o artigo 22, lá fala bem claro que é competência da União legislar sobre direito penal, sobre direito processual, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho, principalmente em direito penal 2, vocês vão ver que existem causas extintivas da punibilidade, tá? O que é isso? Então, imagine, eu cometi um crime, tá? O certo é que toda pessoa que comete um crime, ele deve ser processado, dando direito à ampla defesa a esse acusado, e ao final, se tiverem provas cabais do cometimento do crime, essa pessoa deve ser condenada. Mas existem algumas situações em que pode gerar a extinção da punibilidade do agente, tá? E lá eu tenho 3 institutos que se chamam, no artigo 107 do Código Penal, eu tenho vários institutos. Dentre esses institutos sobressaem anistia, graça e indulto, tá? Anistia, pessoal, é feito mediante lei e de competência do Congresso Nacional. Ou seja, é competência da União, não do presidente da República. Agora, quando nós falamos em graça e indulto, esse sim é de competência do presidente da República mediante indulto, tá? Então, veja, nessa linha E está falando exatamente sobre anistia. E anistia é mediante lei. Se é mediante lei, a competência é da União, tá? Então, veja, e tanto é que o próprio artigo 5º da Constituição Federal, ele prevê o seguinte, ele prevê, deixa eu até colocar aqui para vocês, essa proibição para os crimes hediondos. E eu vou até explicar para vocês o que é crimes hediondos. Olha só, aqui eu estou no artigo 5º, que é um artigo também que merece muita atenção de vocês. O artigo 5º, inciso 63 da Constituição, não é esse aqui. X. Então, aqui. Olha só, inciso 43 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. O que o artigo 5º, inciso 43, nos ensina? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça a anistia, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Por eles respondemos os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Pessoal, veja. Nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º da Constituição Federal, eu tenho aqui uma limitação a quem? Ao legislador infraconstitucional. Então, veja, aqui a Constituição está falando que é insuscetível de fiança, tá? E de graça ou de anistia. Ou seja, pode haver anistia de quem comete um crime hediondo? Não, não pode, é uma proibição, tá? Então, veja, o que é um crime hediondo? Existe uma lei, a Lei 8.072/90, que ela cataloga o que vem a ser crimes hediondos, tá? E essa lei é de 1990, mas ela já sofreu inúmeras modificações. A última modificação, ela aconteceu recentemente,
tá? Então, nessa lei, hoje, antigamente eu tinha 10 crimes hediondos, depois para 12 crimes hediondos, 15 crimes hediondos. Hoje, eu tenho 20 crimes hediondos, tá? Crimes previstos no Código Penal, crimes previstos em legislação penal especial, tá? É muito importante depois também os senhores decorarem o que vem a ser crimes hediondos. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o feminicídio, que está em voga, a pessoa, numa relação íntima de afeto, acaba tirando a vida da mulher nessa relação íntima de afeto. Esse crime é considerado hediondo. Quando a gente fala que o crime é hediondo, tem várias consequências negativas, tá? Que nós vamos aprofundar. E o importante que você lembre agora, neste momento, que isso só pode ser feito mediante lei, tá? Então, a competência é privativa da União. Então, se é privativa da União, não compete aos estados, não compete aos municípios, e o presidente da República não pode legislá-lo, tá? Então, voltando à nossa alternativa, a alternativa ela está correta. Ela está correta. Por quê? É competência exclusiva da União fazer essa concessão de anistia, tá? E nós vimos lá que é proibido nesses crimes hediondos que, em direito penal, a gente vai aprofundar. Agora, tirando essas duas primeiras questões, agora nessa questão de número 3, sim, isso aqui nós já estudamos, tá? Então, vamos ver como é que vocês vão sair. Confederação é um tipo de quê? De acordo entre estados soberanos, de forma de estado, de forma de governo, sistema de governo ou regime de governo. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Letra B, professor. Letra B, forma de estado. Quem dá mais? A letra B também. Letra B também. E, por último, Professor, oi, pode falar. que hora é o intervalo? Uai, na hora que... É porque eu passei para vocês 7 questões. Vamos responder essas 7 questões e a gente faz intervalo, pode ser? Pode, porque eu tinha que me ausentar por 10 minutinhos. Então, vamos responder essas questões e aí Tá. a gente vai para o intervalo. Tá bom, vou falar com a patroa aqui. Então, tá bom. Eu vou responder a letra A, que eu não peguei esses assuntos aí, essas explicações. Então, olha só, os seus palpites, você está com os palpites muito bons, viu? Pessoal, olha só. Nós já falamos sobre o Estado unitário, nós falamos sobre o Estado federado, né? E confederação. Naquele material que eu passei a vocês, tem essas divisões, tá? Então, veja, federação é quando eu tenho vários estados, no nosso caso, aqui no Brasil. Nós temos o quê? 26 estados mais o Distrito Federal. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá a formação da federação dos Estados Unidos foi diferente da nossa, mas nos Estados Unidos, o que aconteceu? Cada um daqueles estados, eles tinham soberania, tá? Aí eles cederam a soberania deles para formar uma federação, tá? E eles ficaram com autonomia.
Igual aqui no Brasil já é diferente. A formação no Brasil foi diferente. Os estados, eles não tinham nem autonomia, era um ente centralizado, eles adquiriram a autonomia e a federação, que é a União, que coordena, que tem a soberania, etc. Isso é a diferença dos três. Quando a gente fala em confederação, é igual o que aconteceu agora, se você for analisar a formação da União Europeia, tá? Então, todos aqueles estados, todos aqueles países, eles cederam parte da sua soberania para formar essa confederação. Então, a confederação é um tipo de quê? De acordo entre estados soberanos. Tanto é que nós vimos aí o Brexit, em que a Inglaterra ela saiu. E vocês viram que para sair foi muito difícil. Porque quando você entra nessa confederação, você tem que obedecer a uma série de requisitos. Então, tanto para entrar é difícil, como para sair também é muito difícil. Tá? Então, veja, essa linha 3, a resposta correta é letra A. Confederação é um tipo de acordo entre estados soberanos. E lembre aí da União Europeia, tá bom? Essa quarta questão. Para atingir o bem Burra. comum. Oi? Aqui, ó. Oi? Aí eu falando com a menina aqui. Pessoal, essa quarta questão. Para atingir o bem comum, o Estado se estrutura para exercer o poder político. Tá? Nesse sentido, seguindo o conceito de forma de Estado, a organização pode ser, então, sobre forma de Estado, essa organização pode ser monarquia ou república, monarquia constitucional ou república, unitário ou federal, democrático ou autocrático, ou presidencialista ou parlamentarista. Letra A, B, C, D ou E. Não lembrei. É um conceito de forma de Estado organizado. Não me conheço de manga da prova procurando. E aí? Eu acho que é a letra C, unitário ou federal. Ok. Ainda mais. Vamos, vamos. Letra A, B, C, D ou E. E aí? Disclêmia. Helder. Vamos, gente.
Posso responder? Pessoal, vamos lá. Olha só. Eu quero saber forma de Estado, tá? Então, veja. Quando nós falamos em monarquia ou república, nós estamos falando sobre formas de governo, não formas de Estado. Então, a letra A e letra B são formas de governo. A letra C, unitário federal, esse sim é forma de Estado. Então, forma de Estado. A letra C, os estados podem ser unitário ou federal, ou naquele caso que nós falamos da confederação, em que eles cedem parte da sua soberania. Tá bom? Então, para essa questão, a resposta correta é a letra C, unitário ou federal. Quando nós falamos de democracia ou autocracia, nós estamos falando sobre regime de governo. E quando falamos sobre o sistema presidencialista ou parlamentarista, nós estamos falando sobre sistemas de governo. Tá bom? Então, sistema de governo, a letra E, sobre regime de governo, a letra D, a forma de Estado, a linha C, e a letra A e a letra B, formas de governo. Tá bom? Próxima questão, quinto. Assinale a alternativa que diferencia o federalismo do Estado unitário. Tá? Então, quero que você diferencie federalismo do Estado unitário. Então, letra A. No Estado unitário, a administração é rigorosamente centralizada? Letra B. No federalismo, os estados que ingressam na federação continuam inteiramente soberanos, autônomos e independentes? Letra C. No federalismo, os estados que passam a integrar um novo estado perdem a soberania no momento em que ingressam, mas preservam, contudo, uma autonomia política limitada? E, por último, no federalismo, os estados que ingressam na instituição do novo estado perdem completamente sua autonomia política? 1 minuto a partir de agora. E aí, pessoal, essa matéria nós já vimos. Letra A, B, C, D. Vamos. Letra A, B, C ou D? Letra C. Letra C, ok. Letra B. Quem dá mais? Letra B. Helder, você está aí? Professor, tá um barulho no áudio aqui, eu não sei se é o meu ou o seu. Mas eu vou pela letra D. Não, então beleza, então. Deixa eu só ver aqui. Então vamos lá. Pessoal, olha só.
a respeito dessa questão. Então, quero a diferença exatamente do federalismo, né, ou do unitário. A diferença do Estado unitário e do Estado federado. Pois bem, no Estado unitário, a administração não é rigorosamente centralizada. Veja que ela está errada exatamente por essa partícula não. Então, se a gente tirar esse não, aí ele fica perfeito, tá? No Estado unitário, a administração é rigorosamente centralizada. Então, letra A está errada. B. No federalismo, os estados que ingressam na federação continuam inteiramente soberanos? Nós falamos que não. Eles mantêm a autonomia, mas a soberania não. Tá? Então veja que neste caso a letra B também está errada. Letra C. No federalismo, os estados que passam a integrar o novo estado perdem a soberania no momento em que ingressam, mas preservam, contudo, uma autonomia política limitada. Pessoal, letra C, perfeita. Tá? Exatamente essa letra C foi a forma do federalismo adotado nos Estados Unidos. Tá? E depois nós vamos fazer a diferença da Federação dos Estados Unidos e a Federação Brasileira. Tá? E a letra D. No federalismo, os estados que ingressam na instituição do novo estado perdem completamente sua autonomia política? Não, eles mantêm a sua autonomia. Eles perdem a soberania, mas a autonomia eles mantêm. Tá? Então, quinta resposta correta, letra C. Parabéns para vocês que acertaram. Penúltima questão, pessoal. Essa aqui vocês a gente ainda não estudou, então vamos lá. A Constituição da República de 1988 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a alternativa correta. Pessoal, letra A. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo a lei complementar fixar normas de cooperação entre os entes? O artigo 23, inciso 6º da Constituição Federal vai reforçar essa alternativa A. Então, veja que essa alternativa A ela está extremamente correta. Tá? Eu não vou esperar vocês responderem, porque é injusto, porque vocês não estudaram a Constituição Federal. Tá? Mas é só para mostrar para vocês que, quando a gente fala sobre o federalismo, tem várias consequências a respeito da federação. Tá? Então, essa repartição de competências horizontal e vertical tem um impacto muito profundo nessas provas de concurso. Tá? Então, a letra A está correta? Está correta. Na letra B, é vedado aos estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre o direito financeiro e tributário? Pessoal, nesse caso, a legislação não é privativa, ela é concorrente, tá? Artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal. Letra C. É vedado à União decretar intervenção federal em município localizado em território federal quando este não tiver aplicado o mínimo exigido em sua receita na manutenção e desenvolvimento de ensino? Na verdade, é o contrário. É permitido sim a intervenção federal, tá? Artigo 35, inciso 3 da Constituição Federal. E por último, em relação às competências legislativas concorrentes à União e dos Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal que serve de fundamento de validade? Pessoal, isso é um pega de concurso. Não é fundamento de validade, não é questão de anulação da lei. Na verdade, a questão aqui é de suspensão da lei, porque a competência é horizontal. Cada um tem a sua competência. Quando um ente acaba entrando na esfera de competência do outro ente, a lei ela é suspensa. Tá? Então, na verdade, não existe hierarquia entre a lei estadual e o municipal. O que existe são esferas de competências. Tá? Então, nesse caso, não é fundamento de validade, e sim de suspensão. Por isso que essa linha D também está errada. Tá bom? Agora, essa última questão. Olha que legal, para a gente fazer nosso intervalo. A respeito da organização do Estado brasileiro e do federalismo. Julgue o item que se segue.
Entre as características comuns do Estado Federal, inclui-se a prestação das unidades federativas no poder legislativo central, a existência de um tribunal constitucional e a intervenção para a manutenção da federação. Pessoal, essa questão está certa ou está errada? Certo ou errado? Tá certo. Tá certo. E aí? Todos concordam se está certo? Ou tem alguém que acha que está errado? Acho que eu concordo com ela. Ok. E Helder? Eu vou ser do contra. Ó, o petista do grupo. Não. Fala isso não. Brincadeira, pessoal, Não, brincadeira. tô de boa. No Estado Federal, nós temos um dos princípios, é o pluripartidarismo, então nós podemos ter vários partidos, isso aí é tranquilo, é um direito constitucional, tá? Até fundamento constitucional. Pessoal, mas vamos lá, vamos entender essa questão. Entre as características comuns do Estado Federal, ou seja, nós estamos falando das características da federação, que eu já passei a vocês, tá? Então, veja, como funciona? Inclui-se a representação das unidades federativas no Poder Legislativo Central. Quem que é o Poder Legislativo Central? É o nosso Congresso Nacional. Então, o Poder Legislativo Central é o Congresso Nacional, onde nós temos lá Câmara dos Deputados e temos o Senado Federal. Aí ele faz a seguinte afirmação, que inclui-se a representação das unidades federativas. Pessoal, nós temos a representação dos estados perante o Congresso Nacional? Sim, é o Senado Federal, tá? A Câmara dos Deputados é representantes do povo, ao passo que o Senado Federal são representantes do Estado. Então, nós temos, tanto é que todo Estado pode eleger até 3 senadores, tá? Então, veja, por isso que nós temos 81 senadores, tá? Porque eles são representantes do quê? Dos Estados nas unidades federativas, tá? Então, nesse caso, a questão está correta? Até aqui está correta, perfeita. Segundo, a existência de um tribunal constitucional. Pessoal, tribunal constitucional. No Brasil, nós temos um único tribunal constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião da Constituição, tá? Então, essa é uma característica, sim, do Estado Federado. Nós precisamos de um guardião da Constituição. No nosso caso, é o Supremo Tribunal Federal. É o nosso órgão máximo do Poder Judiciário, tá bom? E aí, por último, é característica também do Estado Federal a intervenção para a manutenção da federação. Pessoal, veja, nós temos ali o artigo 35 que prevê como medida excepcional a intervenção da União nos estados, dos estados nos municípios. Tá? Tanto é que, se vocês forem analisar, recentemente nós tivemos uma intervenção da União no Rio de Janeiro, tá? Por causa daquele problema terrível ali nos hospitais, no sistema de saúde, tá? Então, veja, é possível a intervenção, sim, para manter a federação. Tanto é que no Brasil não existe o direito de secessão, tá? Não existe o direito de secessão. O que é o direito de secessão? É o direito de um Estado falar assim, não, ó, eu não quero mais pertencer ao Brasil, eu quero virar um país independente. Teve um movimento no Brasil, do sul do país, eles queriam separar do Brasil. Achavam que a carga tributária estava muito grande, etc. Mas veja, não existe o direito de secessão. Então, se qualquer estado do Brasil falar, eu quero independência, a federação poderá intervir, tá? Fazer uma intervenção nesse estado, tira governador, tira todo mundo de lá e coloca interventores. Então, essa questão de número 7, ela está perfeita. Está perfeita, está correto sim, tá? Pessoal, até aqui, dúvidas?
Tá vendo aí que tudo contra nunca tá dando certo? Você viu, né? Não tá dando certo, não. Mas uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: é muito bom a gente errar. Por quê? A gente aprende com o erro e depois a gente nunca mais esquece. Então, isso é muito bom, isso faz parte do crescimento. Pessoal, e aí, vamos fazer um intervalo? Um intervalozinho? Bora. Bora, bora? Eu vou dar uma saidinha aqui, mas eu vou estar com o celular e vou estar com o fone. Ah, tá. Então, beleza, então, tá? Então, veja, nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo nós vamos voltar. Ah, antes de sair, já que o Helder já vai ter que, talvez não vai ter contato com a gente, pessoal, eu queria fazer o seguinte com vocês. Pelo calendário da Anhanguera, nós teríamos provas bimestrais a semana que vem, tá? O que eu estou pensando em fazer? Eu já combinei com as demais turmas de nós fazermos um simulado, tá? Principalmente para vocês identificarem como são feitas as minhas provas, tá? Os alunos da instituição geralmente gostam demais das minhas aulas, mas não gostam das minhas provas, porque eu trago a realidade, nua e crua, de prova da OAB, prova de concurso público. E assim, eu queria trabalhar com vocês exatamente isso. O que vocês acham da aula que vem? Nós vamos terminar um pouquinho de conteúdo hoje, nós já vamos terminar. E na aula que vem, o que vocês acham da gente fazer um simulado? Eu traria para vocês como são feitas as minhas avaliações, vocês responderiam aí, e aí no final, a gente comentaria cada uma das questões, eu depois já passar o gabarito para vocês começarem a analisar como é feito a minha prova, como a matéria é cobrada em prova de concurso. O que vocês acham? Podemos fazer? Da minha parte, pode sim. Pode ser, professor. Tranquilo. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Então, beleza. Então, na próxima semana, nós vamos fazer esse simulado. Então, se preparem, estudem o conteúdo que eu já passei a vocês e o conteúdo que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? Para esse simulado na semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigado e vamos para o nosso intervalo.